Salve, salve a todos, muito bem-vindos à disciplina de S&OP, Sales and Operations Planning, na nossa pós-graduação da UniFTech. Cá estou eu, professor Fábio Capec, e aí vocês, todo mundo online, reunido together, para que a gente possa ter uma maravilhosa disciplina, a melhor da vida de vocês. Que assim seja, viu, João? Tá aí, essa não é a piada, viu? Essa é a promessa. Então sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, decolando então nosso avião, para que a gente possa auferir todas as competências previstas no plano de ensino, na ementa, né, que está lá constando do Moodle, da disciplina de vocês. Beleza, pessoal? Então vamos nessa. Essas aulas todas estão sendo gravadas, as aulas todas serão gravadas e após a gravação eu vou baixar, vou fazer a conversão para o YouTube e vou disponibilizar para vocês no Moodle o link, tá certo? Bom, então vamos nessa. Nosso plano de voo, então vamos nos sintonizar na disciplina, né? Primeiramente, o que é alguém cujo inglês esteja bem em dia pode me pronunciar melhor Sales and Operations Planning? O que significa? Ou vão Quer a cantar para descrição? mim, hein, João? Ou vão cantar o Zeca Pagodinho? Nunca vi, nem Opa! comi, nem ouço falar. Tu quer a descrição do que é o SAOP? Isso? Isso, Qual que é a falem para ideia? mim. Até onde eu sei, o SAOP é um controle estatístico das últimas vendas, basicamente, para o controle de produção também. É um controle associado entre vendas e produção. Show de bola, João. Tradução ao pé da letra, vai. O que significa sales, né? And operations planning. O que significa ao pé da letra a tradução do inglês? Por favor. Eu esqueci de avisar, mas eu tenho alguns poderes Jedi, viu? Eu leio a mente de vocês, então não adianta pensar e não falar, porque eu já estou vendo. Estou brincando. Sales, vai. Vendas. Vendas. Isso. Operations. A gente aprende no inglês do Enrolation Embromation Society, é parecido. Operações, Operações de planning, planejamento, de produção, planejamento operações de de planejamento. operações e vendas, né? Planejamento. Isso. Planejamento de operações e venda. Muito bem, então significado literal. Agora vamos para o significado mais aplicado, tá? O que então, além do literal, que é planejamento de vendas e operações, na prática, o que significa de fato planejar vendas e operações? O que esse sistema, esta lógica de S&OP propõe? Falem da experiência que Seria, vocês eventualmente tenham. Fala, Nilmar. seria algo ligado desde a parte da previsão de venda até a concretização dela dentro da operação? Perfeito, perfeito. Vamos lá, tá bem. Quem dá E uma mais? integração disso, né? Show de bola, integração, show. Moçada, ó, minhas aulas assim, ó, vamos jogando as ideias, tá? Não tenhamos aqueles receios assim, tipo, eu não sei, vou falar bobagem. Não tenhamos isso. Podem jogar a bola quadrada que for, que a gente arredonda aqui. Um dos objetivos da aula é esse, né? Nós nos arredondarmos literalmente no sentido das competências. Então, não tenham medo nem vergonha de falar, mesmo sem ter a segurança, né, do que está falando. Podem arriscar. Então, é bem isso mesmo, né? Então, planejar a integração dessas atividades. Quais? Vamos dividir aqui em dois grandes grupos, do Sales and Operations. Primeiro do Sales, que é vendas.
vendas, quer queiramos ou não, o que que vocês acham? Tudo que eu falar aqui, vocês fiquem à vontade para questionar, criticar, né? Já vamos a refinar a nossa capacidade de crítica, análise reflexiva e crítica, né? Quer queira, quer não, toda organização, toda empresa, ela se propõe a produzir algo para vender, certo? Para vender para quem? Para um público chamado. Vou começar a escrever aqui no chat e vamos ver se vocês enxergam aqui. Vocês enxergam o que eu escrevi agora no chat? O que que eu escrevi? Nunca vi, nem comi, nem ouço falar, tá vendo? Fala, Jocilane. Stakeholders. 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 Very good. Stakeholders, tá? Holders. Isso, nossa, a pronúncia é maravilhosa. Moçada, não se preocupem com a pronúncia, né? A minha, assim, eu sou o cara mais zoado do mundo para falar inglês, né? Ô, João, já me apelidaram de Joel Santana. Joel Santana. Lembra uma vez, acho que na Copa de 2010, ele era técnico da seleção sul-africana e ele dizendo em inglês uma entrevista foi fantástica, né? Então, desde lá para cá, eu sou zoado, apelidado de João Santana. Não nos preocupemos com o sotaque, tá? Vamos nos preocupar em entender o significado das expressões, que muitas delas realmente no mundo hoje são em inglês, e a gente precisa entender e saber usar. Então, o que que significam stakeholders? A hora que vocês quiserem falar, fiquem à vontade. Vocês sabem usar aquele recurso da mãozinha, né? Então, vou só clicar na mãozinha aí que eu passo a palavra para vocês. Stakeholders, então, significa partes interessadas que tem uma outra parte, um significado, que é partes interessadas que geram e ou sofrem impactos da produção. Então, normalmente, a gente pensa que stakeholders se limita a só partes interessadas. Está certo? Está, mas está incompleto. Então, partes interessadas que geram e ou sofrem impactos em função da produção de uma organização. Então, voltando, toda organização, empresa, né, firma, as denominações elas variam na literatura da administração ao longo da história, ela tem por finalidade produzir algo ou um portfólio de produtos, de soluções, enfim, e se propõe a vender isso, certo? Senão essa empresa ela não prospera. Ela se propõe a vender para quem? Para os stakeholders. Vender, que eu digo no sentido mais amplo, entregar, né? Ter aceitabilidade, alguém que consuma aquilo que ela produz. Com isso, o que eu quero dizer, raciocinando sobre a ótica de uma empresa privada, né? Se a empresa ela se propõe a vender algo, entra em cena então essa questão dos sales, das vendas. Então, o S&OP, quando ele se propõe a dizer que há de se ter um equilíbrio, uma integração, como o Helenise bem colocou, entre vendas e operações, o primeiro grande bloco que a gente tem que olhar, o primeiro grande driver, direção, é o dos sales, das vendas. Ou seja, a gente tem que avaliar se estamos conseguindo vender. E aí, claro, o diagnóstico desse meu questionamento, dessa minha propositura, estamos vendendo ou não, o diagnóstico ele pode ter inúmeras respostas. Estamos vendendo sim ou não, estamos vendendo pouco ou muito, estamos vendendo para o público que queremos ou não, e as respostas, os diagnósticos, né, para esses questionamentos, eles podem ser diversos, que a gente também vai estudar aqui na nossa disciplina. Mas o primeiro grande bloco, então, é do sales. Agora, o bloco do operations, ele é mais amplo. Então, quando a gente fala em operações, a gente não está falando somente de operação. Qual operação, né? A gente está falando de um conjunto de operações que eu vou aqui já organizar a cabeça de vocês para melhor dar um método para que vocês planejem. Entendam o seguinte: estou fazendo um primeiro aquece aqui, depois eu vou voltar aqui para a organização da disciplina, mas uma coisa que eu já lhes digo. O meu papel aqui como prof, né, é dar um upgrade em vocês, qualificá-los, upgradizá-los, pós-graduá-los, para lhes dar condições de que vocês
tragam para dentro das suas realidades, das suas dores, né? Vamos usar um linguajar empresarial bem atual, né? Das suas dores, as soluções que a gente aqui consiga criar. Mas as soluções que nós vamos criar, a minha meta é que vocês consigam desenvolver um método para trazer para as suas realidades. Porque nós vamos estar sempre discutindo aqui o SNOP sobre contextos reais de situações de determinados segmentos mercadológicos, etc., que eventualmente não serão exatamente aqueles que vocês vivem no dia a dia. É claro que eu vou tentar me esforçar para contemplar a realidade de vocês, para isso eu preciso, né, que vocês me compartilhem, em seguida a gente vai conversando, as suas realidades, onde vocês trabalham, etc. e tal. Mas, com certeza, vocês precisam ter condição de sair a cada aula, repito esse desafio, a cada aula, ou seja, hoje já tem essa meta, com a metodologia para poder aplicar nas suas realidades. Então, as minhas aulas elas estão estruturadas desta maneira. Então, aqui não é uma palestra, não é um seminário, é uma aula no sentido de, ó, Roberta, Helenire, João, Jocelane, Wagner, Nilmar e todo mundo que assistir depois, vocês têm que ter condições de tocar isso na vida de vocês. Para isso, a gente precisa entender o método, o que significa o SNOP e o método. Então, primeiro, só fechando essa primeira rodada de conversa, então, o S de Sales é aquilo que a gente consegue vender, a organização nossa, independentemente do tamanho da organização, independentemente da natureza, da natureza que eu digo tanto produtiva quanto natureza estatutária, né? E a parte do operations, ela é mais ampla. E aí eu já vou dividir ela numa primeira camada em duas partes, que é o operations intra-organizacional e o operations interorganizacional. Capec, qual é a diferença? O intra-organizacional é todo o conjunto de operações dentro da nossa empresa, dentro da nossa organização. Repito, independentemente do tamanho, da natureza ou do segmento da empresa que a gente esteja falando, tá? Então, o intra-organizacional é todo o conjunto dentro do nosso, vamos dizer assim, CNPJ ou CPF com alvará de funcionamento. Já a perspectiva interorganizacional, eu estou, então, voltando à montante da minha cadeia em relação ao meu fornecedor, aos meus fornecedores, a minha cadeia, a minha rede produtiva. Então, vejam numa linearidade, olhando para jusante, ou seja, para o consumo, tá? Da minha produção, está meu cliente, tem os intermediários, prestadores de serviço, operador logístico, alguém que possa fazer esse intercâmbio, mas olhando para frente, então, tem o meu consumidor, beleza? Meu customer, quer seja pessoa física, quer seja pessoa jurídica, ou ambos. Então, olhando para frente, olhando para jusante. Olhando para dentro da minha organização, então eu tenho o intra-organizacional, já começa então a questão do operations. E olhando para montante da minha organização, ou seja, para o fornecimento, eu tenho toda uma linha, uma cadeia, uma rede de fornecedores. Até aqui, ok, gente? Vocês enxergam essa linearidade, essa cadeia ou rede de suprimentos, tanto faz, rede de valor produtiva. Ou seja, olhando para frente, então, a gente olha o sales. Olhando para dentro da nossa empresa e para montante, para o fornecimento, a gente vê o operations, tá bem? E para que serve, então, numa primeira análise, o Sales and Operations Planning? Independentemente de definições, serve para a gente equilibrar os esforços de vendas com os esforços de operações, ou seja, todo esforço produtivo, operações no sentido produtivo, tem que estar equilibrado com os esforços de venda. Beleza até aqui? O que significa esse equilíbrio? Vou dar um exemplo prático já para facilitar. Se eu tenho uma média de vendas de 1.000 itens, não importa quais, 1.000 itens por mês, a minha capacidade operacional, o meu operations, né, a minha produção, tanto intra-organizacional como inter, direção ao fornecimento, tem que dar suporte para esses 1.000, certo? Agora vem a pergunta: será que a gente consegue acertar na mosca? Se a média de vendas é 1.000 por mês, eu estou chutando um número aqui, será que eu consigo produzir na mosca esses 1.000 no momento certo, na qualidade certa? Quando eu digo qualidade, é na cor,
na especificação técnica, que daí diversa, dependendo da natureza do item tem. Se for um item químico, tem composição química diferente. Se for um granel, tem, às vezes, a gramatura diferente, tamanho. O item, às vezes, é o mesmo, mas tem o SKU de embalagem diferente. Então, a gente tem uma série de configurações que eu aqui vou botar tudo debaixo do grande guarda-chuva da qualidade. Então, eu pergunto, equilibrar 1.000 de vendas com 1.000 de produção, o que vocês acham? É uma coisa simples, fácil de fazer ou não? Claro que não, né? Não é. Então, Sales and Operations Planning, numa superficial e primária análise, é equilibrar a frente de vendas do Sales com a frente do Operations. Esta frente do Operations, ela se desdobra numa primeira análise em intra-organizacional, ou seja, todo o conjunto produtivo intra da minha empresa, em soma, em multiplicação, enfim, agregado, com o conjunto operations produtivo do meu fornecimento, dos meus fornecedores. Então, isso daqui, operations, tem que estar atendendo o sales. Fala, Helenides. Pode falar. Helenides? No mudo não dá para falar, né? Você colocou no chat ali os stakeholders, né? Eu vim do marketing lá da FTech, né? Quando se fala em stakeholders, vai um pouco além de cliente e fornecedor. Vai lá na comunidade, vai no órgão público. Dentro do Sales and Operation aí a gente vai também incluir, porque eu fiquei na dúvida por isso, né? Porque quando se ouve falar em stakeholders, é um público bem maior do que Perfeito. Ótimo os questionamento. É isso aí, diretos. gente. Vamos questionar mesmo, porque não pode ficar nada na dúvida para vocês. Show de bola, Helenides. Sim, muito bem colocado. O conceito de stakeholders ele é mais amplo, né? Então, vamos dar aqui em todas as possibilidades, então. Clientes, fornecedores, prestadores de serviço, tanto a jusante, direção ao consumo, quanto a montante em relação ao fornecimento. Nós temos também como stakeholders os colaboradores, podem ser considerados os da nossa empresa. A sociedade civil, ela é stakeholder. O governo federal, estadual e municipal é stakeholder. ONGs, organizações não governamentais, também são stakeholders. Por isso que o conceito de stakeholder é duas partes, né? Partes interessadas, ou seja, tem algum interesse maior ou menor, direto ou indireto, mas que geram ou sofrem impactos, tá? Eu, quando disse, aqui no meu exemplo, só para sumarizar S&OP, coloquei clientes e fornecedores, também passando pelo público interno, né, do Operations, eu só realmente sintetizei, mas você está certo, Helenides, o conceito ele é mais amplo, claro, e só para complementar, existe uma teoria dos stakeholders, tá? Então vamos escrever aqui, cadê chat? Teoria dos stakeholders, que é uma pessoa chamada Freeman. Eu me esqueci agora o primeiro nome dele, mas não é o Morgan, que é o ator. Ai, acho que é Eduard. Me esqueci, tá? Mas se vocês botarem Freeman e Stakeholders, vai aparecer, tá? Ele é de Stanford. Opa. É um pesquisador de Stanford que criou essa teoria, se eu não me engano, em 84, tá? 1984. É importante a gente entender, porque daí a gente consegue absorver melhor e dar melhor uso, tá? Eu vou estar sempre aqui fazendo isso com vocês, tá, gente? Eu vou estar dando sempre outras possibilidades de aprofundamento, caso vocês queiram, né? Eu vou seguir, obviamente, o, o previsto na disciplina, mas eu vou estar sempre dando possibilidades diversas para quem quiser se aprofundar. E desde já eu me coloco à disposição também para quem quiser aprofundar alguma coisa, do tipo, Capé, que me ajuda aqui com sei lá qual assunto. Se eu não conseguir diretamente, eu vou achar alguém que consiga. Tá bem, mas obrigado, Lenires, é isso aí. Mas então, moçada, o significado técnico é aquele que vocês falaram, e o significado, na verdade, o semântico, né, aquele que a gente falou, e o técnico é esse, é equilibrar todos esses esforços.
Por que que a gente precisa equilibrar? Porque o sistema não é perfeito. Qual sistema? O sistema de puxa e empurra. O sistema produtivo, ele não é harmônico, ele não é... Acho que harmônico é um termo que já resume bem. O que que é harmônico? Eu vou fazer um paralelo aqui com o nosso corpo humano. E, inclusive, eu já vou sugerir também uma outra leitura para vocês, quem quiser, maravilhosa, imagens da... Não me lembro se é da organização ou das organizações, sobrenome de um dos autores, olha eu misturando inglês aqui, é Garrett, acho que é Morgan, tá? Imagens da organização. Tem duas versões, tem uma versão para executivos, que é um livro capa preta, e uma versão para pesquisadores, que é uma capa palha, gelo, sei lá. O que que ela mostra? Ela mostra a organização sob diversos pontos de vista, que é o que eu vou trazer agora aqui. Então, vamos fazer uma comparação, organização, empresa, com o nosso corpo. O nosso corpo é tido, vamos questionar isso se for o caso, né? É tido como uma organização perfeita. Em que sentido? Da harmonia. Nós temos aqui em cima o PPCP, Planejamento, Programação e Controle da Produção, e nós temos o resto do corpo aí como o operations, né? Os órgãos, etc e tal, os sistemas, bababá. Então, veja, um exemplo concreto. Quando você está andando e pisa numa superfície pontiaguda, num preguinho, numa taxinha, sei lá o quê, tu se machuca, o corpo inteiro imediatamente já trabalha. Uma mensagem, um EDI, um pedido de compras de glóbulos brancos chega para o PPCP. Entrou bactéria no corpo, inflamou, socorro. O PPCP imediatamente já aciona a equipe das células dos glóbulos brancos, das hemácias, e manda para lá para socorrer, para combater aquelas bactérias. Naquela região onde você espetou, o corpo já cria um edema, já cria um inchaço, já começa a combater aquela invasão, enfim, aquela ingerência ali não bem-vinda, aquele stockout, aquela ruptura da produção, o que for. E até aquilo ali se resolver, o fluxo sanguíneo, os suprimentos, chega de maneira diferente ali. Eu estou aqui fazendo uma brincadeira com o corpo, comparando com a empresa, para dizer o seguinte: quiséramos nós termos a nossa empresa tão harmônica, sob o ponto de vista intra, como sob o ponto de vista inter, como o nosso corpo humano. Nosso corpo humano, ele é perfeitamente harmônico. Eu não estou dizendo que, por ser perfeitamente harmônico, ele funcione bem, conforme nós queremos. E por que que eu estou dizendo isso? Porque o nosso corpo, se deixar, ele se encosta num barranco, fica comendo, acumulando gordura, para a gente nunca entrar em falência. Nosso corpo quer que nós tenhamos conforto. Nosso corpo não está ligado ali se a gente vai ser fitness, se a gente quer ficar bonito, se a gente quer levantar mais peso, porque nossa pretensão profissional é essa. Não, nosso corpo ele quer que o organismo sobreviva. Então, às vezes, isso também não está tão equilibrado. Mas, sob o ponto de vista de manter vivo, nosso corpo ele é perfeito. As empresas não são. E não são não por conta das pessoas que trabalham, das máquinas que trabalham lá, não serem perfeitos, não é isso. Mas porque as trocas entre, de novo, os stakeholders aqui que eu falei, cliente, empresa e fornecedores, não são harmônicas. Então vamos botar esse raciocínio em mente. E, por favor, fiquem bem à vontade para criticar, tá? Questionar. Repito, as inter-relações entre clientes nossos, clientes diversos, nós, empresa, com nossa força produtiva, maquinários, pessoas, processos, etc. E nossos fornecedores, não é harmônica. Como assim não é harmônica? Ora, se a gente tem, em relação a nossos clientes, um histórico de venda de saídas, esse histórico não quer dizer, não é garantia, quer dizer, até pergunto para vocês se vocês acham isso, esse histórico não é garantia de que ele vá se repetir sempre. Ah, mas a gente tem contrato. Parabéns. Mas contrato sempre tem uma cláusula de rescisão, né? Contratos sempre têm fatos supervenientes, ou seja, que ocorrem acima das vontades, ou fatos ulteriores, que são a posterior da assinatura do contrato, que podem
até justificar legalmente uma mudança, como agora aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente, a gente está vivendo essa calamidade, né, que teve da enchente, teve, que eu digo, em função das águas, mas o fenômeno ainda persiste, né? Todo mundo aqui fala do Rio Grande do Sul? Só eu que sou alienígena, mas eu moro em Porto Alegre, tá? Sou alienígena, mas eu moro em Porto Alegre. Então a gente ainda está vivendo isso, né? Todos os contratos que foram feitos antes da enchente certamente estão sofrendo impactos por diversos motivos, logísticos, infraestruturais, processos, etc., preço, sazonalidade. Tudo isso que a gente vai trabalhar aqui no S&OP para que a gente possa ter um mecanismo o mais perfeito possível no sentido do equilíbrio dessas duas vertentes, vendas com produção interna e produção a montante. Então, gente, vamos começar com essa ideia na cabeça. S&OP tem por proposta harmonizar esses fluxos. Eu peço que, se isso não ficou claro para vocês, vocês me sinalizem. Então, S&OP, planejamento de vendas e operações, significa, na prática, equilibrar essas frentes de venda com as frentes de operações de produção. Beleza? Até aqui, ok? Este equilíbrio, ele não é simples. Ele é muito complicado. E ele é complicado por diversos motivos. Primeiro, porque a gente olha para jusante da produção, para os clientes, para os consumidores. E a gente não tem uma perfeita relação com eles, no sentido de saber qual é o histórico de compras, né, para a gente poder se programar, que seria o melhor dos mundos, né, a gente ter uma previsão, um planejamento de demanda 100% acurado na sua quantidade, na sua qualidade, de maneira que a gente pudesse se planejar internamente e na relação com o fornecedor. Esse seria o melhor dos mundos. Mas, como diria o grupo de humor, os melhores do mundo, a vida é uma caixinha de surpresas. Quando um belo dia o consumidor comprava, ele deixou de comprar. E a gente tem que estar sempre sabendo por quê e, de preferência, se antecipando a esses porquês. Porque à medida que a gente tem uma variação na nossa demanda, a gente vai ter uma variação na nossa produção, no nosso operations. Então, essa é a lógica que subjaz o S&OP, equilibrar sales com operations tanto intra-organizacionais quanto inter. Beleza? Então, o que nós vamos ver na disciplina? Maneiras de se fazer isso. Como é que eu vou tocar com vocês? Vou, como eu já disse, qualificá-los a planejar de acordo com a sua realidade, com a realidade de cada um de vocês, qual o melhor S&OP responde, atende vocês. Eu estou fazendo essa ressalva porque quando a gente fala em tecnologias como S&OP, mas existem várias outras, que têm um apelo tecnológico muito grande, a gente pensa que, Capec, diz logo aí qual é a melhor solução do mercado tecnológica para S&OP, que é isso que a gente precisa. Não é esse o melhor raciocínio, tá? Isso vale para S&OP, isso vale para ERP, isso vale para VMI, isso vale para CPFR, vale para toda a sopa de letrinhas, MRPs 1 e 2, que vocês queiram colocar. Por que não é uma boa, não resolve a vida de vocês e de qualquer um, alguém mais especialista do mundo chegar aqui e dizer assim, ó, o software mais punk de S&OP que está hoje no mercado é esse aqui, e justificar ainda por quê. Por que isso não resolve? Porque, vejam, aí a partir de amanhã vocês, poxa, mas aí a partir de amanhã vocês poderiam correr atrás desse software, dessa empresa, né? Negociar ali, implantar na sua empresa e vocês teriam a melhor solução do mercado aplicada à sua empresa. Capec, por que você não compartilha isso com a gente? Porque isso não vai resolver. E não resolve por quê? Porque, primeiro, a realidade mercadológica ela é sempre mutante. Vocês são alguns, a maioria talvez, sejam aí da Serra Gaúcha, sim? Se tem uma coisa maravilhosa na Serra Gaúcha, além das pessoas, né, é o vinho. E se tem uma explicação maravilhosa, vinho, espumantes e tal, que eu sempre adoro quando visito uma vinícola, enfim, uma champanharia, ou melhor,
vinícola, né? Não pode falar champanhe. É aquela explicação dos enólogos, é que o vinho ou os espumantes são organismos vivos, e são mesmo, né? O mercado também é. Então, do jeito que hoje está vendendo bem, num determinado nível, numa determinada quantidade e produtos, amanhã já pode mudar. Qual é o segredo? Primeiro, o melhor dos mundos seria a gente ter capacidade de se antecipar a tudo isso, mas isso é um esforço muito difícil. Qual é o esforço mais viável? É nós, aí é que vem a lógica do S&OP. É nós, enquanto empresa e inter-relação com fornecimento, termos condições as mais rápidas possíveis de se adaptar, de se adequar. Então, de repente, o mercado agora teve um aumento de consumo de determinado produto. A gente tem que ter capacidade de rapidamente se adequar. Ou, ao contrário, o mercado agora, o nosso mercado, a nossa empresa, né, teve repentinamente uma queda de consumo daquele produto. Opa, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter capacidade de se adequar. Lembrando que o melhor dos mundos, claro, seria nós não sermos surpreendidos por isso, a gente poder antever, né? Então, moçada, o nosso trabalho ao longo da disciplina vai ser esse: qualificar vocês a planejarem a melhor forma de S&OP para a empresa de vocês, e ao final dessa qualificação, se vocês acharem por bem ir ao mercado e adquirir uma solução tecnológica, show de bola. Porque a solução tecnológica, ela nada mais é do que uma otimização customizada daquilo que vocês, enquanto gestores e gestoras da empresa que trabalham, vão entender. Porque não adianta você chegar para uma empresa e comprar uma solução pronta que eventualmente não atenda a alguma particularidade do mercado de vocês. Isso é um equívoco muito comum, que às vezes até a relação de poder nos impõe, né? Porque se a gente vai comprar de uma empresa que é muito grande, ela não customiza, mas só tem ela, então a gente é meio que obrigado. Essas relações de poder, elas sempre existem em qualquer área de negociação. Mas o melhor dos mundos é que, mesmo que a gente sofra imposições, vamos ao mercado comprar, contratar uma solução de S&OP, e as soluções já são pré-formatadas, a gente não consegue customizar de acordo com a nossa realidade. Mesmo que isso ocorra, pelo menos a gente sabe onde que tem o não fit, né, a não adequação, e aí de um jeito ou de outro, quer seja com planilha, quer seja no braço, a gente vai ter que compensar aquela não customização para a nossa realidade. Tá bom? Bom, dito isso, feita essa rodada inicial, vamos fazer aqui então nossa ambientação da disciplina, tá? Nós temos então 6 encontros. Então hoje é o primeiro, amanhã de manhã já é o segundo. E nas próximas semanas, sexta e sábado, sequente, a gente tem aí as outras aulas, fechando 6 encontros, ok? Se caso eu falar alguma coisa que esteja diferente do que vocês estão cientes, por favor, já levantem a mão. Opa, Capec, não é bem isso não. Vamos ver direito. Então, hoje amanhã, sexta e sábado próximo, sexta e sábado outro, nesse mesmo horário, de 19 às 22 e de manhã no sábado, das 9 ao meio-dia. Beleza. Os links, tá? Eu vou estar sempre fazendo como hoje. Eu vou gerar na hora e vou jogar, na hora que eu digo ali, 10 minutinhos antes do início da aula, e vou estar jogando no grupo do WhatsApp, tá bem? Bom, falando das aulas em si, tá? Como é que eu planejei e organizei as nossas aulas? Já começando por hoje. Tudo bem que agora tem essa preliminar aqui, mas já vamos à produção, né? Aos operations. Eu procuro sempre dividir cada aula em 2 partes. Uma, proposição dos temas, discussão, crescimento da temática, com exemplos, com contexto, enfim, tanto da minha parte quanto da de vocês. Então, eu convido vocês, estimulo que exponham, compartilhem, né, aquilo que vocês têm na experiência de vida de vocês. E a gente vai fazer com isso, nessa primeira parte, um crescimento daquele bloco de conteúdos, de competências que a gente vai falar. E depois, no segundo bloco da aula, isso a cada aula, tá? Aí eu vou propor as problemáticas para vocês
apresentarem soluções, para vocês exercitarem o método que a gente vai estar apresentando, trabalhando e construindo, para já exercitarem. Então, hoje nós vamos começar aqui com matemática, vamos fazer isso de troca, crescimento, vou apresentar para vocês, então, um tópico já de discussão, e no segundo momento, depois do intervalo, eu vou apresentar para vocês problemáticas. O que são essas problemáticas? São problemáticas reais, são coisas do mercado. Não é nada para o tio Capec aqui, né? Para o professor. Não, é para o executivo, é para a vida real. Então, eu vou me colocar, já estou, né, na verdade, me colocando perante vocês como se fosse um CEO aqui de uma empresa, uma parte interessada, né, no mundo de negócios de vocês, que tem problemas que, claro, por uma questão de exercício, vocês precisam ter condições de tentar apresentar soluções. Então, hoje nós vamos ver um ponto que é fundamental na SNOP, que é o nosso alinhamento intra-organizacional, as diretrizes organizacionais nossas com relação ao mercado, para ver se a gente está alinhado com aquilo que a gente vende ou não. E aí eu vou apresentar para vocês problemas que, caramba, eu não tinha isso, eu tenho, mas não dou uso, e assim por diante. Essa soma, então a gente vai fazer isso, prestem bem atenção, por favor, tá? Tanto quem está aqui sincronamente, né, como quem assistir depois gravado. Nós vamos fazer essa produção de conteúdos ao longo de todas as aulas, até a quinta. Então, temos 6 aulas. Na sexta aula, eu vou deixar reservado para vocês apresentarem as soluções. Como assim? Então, as apresentações serão individuais, então cada um vai fazer a sua produção e a sua apresentação na sexta aula, que vai ser no sábado de manhã, né? De todos os problemas que eu for apresentando aqui para vocês. Então, hoje vai ter uma problemática, amanhã a gente vai discutir um outro assunto e vou apresentar uma outra problemática, e assim por diante, até chegar na quinta aula, que vai ser numa sexta-feira. Aí, no sábado seguinte, vocês vão apresentar aquilo que vocês conseguiram pensar em termos de soluções. Vou justificar por que dessa proposta, desse formato, tá? Eu poderia fazer diferente, eu poderia ministrar 6 aulas e depois, ao final, dar um trabalho final para que vocês, num bastidor de vida de vocês aí, produzissem num prazo a posteriori e entregassem. Poderia fazer isso? Poderia. Mas eu acho que fazendo dessa forma, mas dentro do tempo de aula, vai ser melhor para vocês sob que aspecto? Primeiro que vocês vão produzir e trocar entre si. Então eu vou proporcionar a vocês um estímulo, na verdade, de troca entre vocês. Ou seja, a Roberta vai falar coisas da vida dela, que vai talvez ser útil para o Helenires, e o João vai falar coisas que vai ser útil para a Jocelane, Wagner para o Nilmar, e vice-versa. E a gente vai aprendendo um com o outro. E eu, claro, como professor, vou estar aqui, olha, isso aqui tem uma fragilidade aqui, vou estar organizando a energia de vocês. Ah, Capec, mas é pouco tempo para a gente produzir. Sim, é óbvio, acreditem que eu vou dimensionar o tamanho dos problemas, né, de acordo com o tempo que vocês vão ter. Eu sei que de hoje para amanhã, ninguém vai virar à noite resolvendo problemas que eu hoje vou propor, né? Pode fazer isso? Pode, claro, cada um corre atrás do jeito que acha que merece e que dá. Mas eu não vou cobrar de vocês isso. Então, o dimensionamento dos problemas que eu vou lhes apresentar é respeitando a realidade de vocês. Lembrando que vocês não vivem só aqui na aula, vocês têm suas vidas pessoal, profissional e outras disciplinas também, olhando sob o ponto de vista da pós-graduação. Mas esse formato, gente, de resolver problemas, dar soluções para as dores, ele é muito bom porque ele conecta vocês com a realidade. E o prazo exíguo não é uma realidade permanente na nossa vida profissional? Ou vocês, quando recebem problemas para resolver, a direção, o gestor, o superior, a superiora de vocês, dono de empresa, dona, chega assim e fala: ó, a gente tem aí um problema com um cliente, vocês têm. Resolve aí no tempo seu, o tempo que der. Ou é tudo para ontem? O mercado tende a ser meio que tudo para ontem, né? É ralado, é doído, mas, como diria na França, c'est la vie, né, messieurs e mademoiselles? É isso aí.
Então, vamos elevar o nosso sarrafo aqui num nível alto de exigência, mas num nível que, com certeza, vocês conseguirão transpor, tá bem? Então, vamos tocar a disciplina aqui no mais alto nível, mas que seja um nível factível, né, para vocês, tá certo? Então, beleza. O que eu vou pedir agora para vocês aqui, então? No meu horário, ó, hoje, claro, por conta de ser a primeira aula, a gente tem aí esse momento inicial, essa apresentação da disciplina, essa ambientação, que acaba consumindo um tempo, mas ela é importante. Acreditem que hoje a gente começa aquecendo, mas amanhã a gente já começa com o ritmo lá em cima. Preciso passar com vocês aqui, eu sei que todos já me responderam, quem está aqui síncrono, que está ok quanto ao ambiente virtual no Moodle, mas eu preciso, para ficar gravado, né, mostrar aqui para todos. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com o Moodle para a gente ver o que tem na disciplina lá e como é que a gente vai fluir. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu só fechar aqui o chat. Vocês estão vendo, então, a minha página do Moodle da disciplina, sim? Tá. Então, eis aqui. Então, temos ali toda a sequência, aviso. Vocês já devem ter recebido um e-mail meu com o link da disciplina, que acabou se atualizando para aquele que vai ser no WhatsApp, né? Então, repetindo, todas as aulas, 10 minutos antes, eu vou estar mandando no grupo o link, tá? Aqui tem todos aqueles blocos, né, de boas-vindas, plano de ensino. Então, aqui é importante a gente verificar isso. Então, nós temos aqui o plano de ensino e a programação da disciplina. Espera aí, deixa eu só tirar daqui. Então, aqui, vocês estão vendo aí o plano de ensino, né? Tá? Então, temos aqui, isso é importante para que vocês saibam, né, gente? Todos os pontos que a gente vai trabalhar estão aqui. Então, SNOP, conceitos, importância, diferenciais competitivos, relação com planejamento estratégico, que é o que a gente vai começar a ver hoje, estabelecimento de sinergia, que é a harmonia, né, entre as energias, entre os esforços dos setores diversos, que compõem aí o grupo maior de operations e os sales. Vamos ver indicadores de desempenho, porque aquela máxima, né, a gente tem que saber medir tudo aquilo que a gente faz para ver se está indo bem ou não. Método de projeção de demanda, determinação de capacidade produtiva e equilíbrios com demandas. E a questão digital a gente vai deixar por último ali, que, claro, eu vou compartilhar com vocês algumas sugestões tecnológicas, que, repito, não é o que importa aqui. O que importa é a gente saber o que significa o SNOP no sentido prático, quais são os seus benefícios, como planejar, de maneira que tudo isso nos traga a devida capacidade de identificar soluções tecnológicas que eventualmente haja. Porque, senão, a gente vai comprar soluções prontas e não entende por que daqui a pouco ela não nos atende mais, porque a gente não aprendeu a planejar. Aí vem aqui os objetivos, eu não vou ler tudo para vocês, só estou mostrando, né? Programa, e é importante sempre lembrar que temos bibliografias da disciplina. Então, temos aqui hiperlinks que vocês podem clicar e ter acesso, tá? Voltando, então, para o Moodle. Então, temos a programação da disciplina, estão aqui os dias e horas que a gente já viu. E vocês devem enxergar na minha página, na de vocês não está disponível, segunda semana e a terceira semana. É claro que eu não vou abrir tudo de uma vez, que senão fica poluindo a vida de vocês. Eu só deixei aqui a primeira semana, que é hoje e amanhã, mas já a partir de segunda eu já vou estar disponibilizando a segunda semana com materiais, e da segunda para a terceira tem que preencher aqui essa pesquisa da Comissão Permanente de Avaliação e ok. Tá, voltando aqui, vocês estão me enxergando agora. Moçada, sobre materiais, tá? Como eu disse, eu tentarei me adequar à realidade de vocês em termos de disponibilidade, né, de apropriação de conhecimento, de leitura, de produção, etc. Mas eu preciso que vocês... Eu vou usar uma metáfora gaúcha que eu adoro aqui, as expressões. Eu moro aqui no Rio Grande do Sul já tem muito tempo, moro há 24 anos aqui. Dá para perceber pelo sotaque, né? Só que não, né? Não sai, é impressionante. Eu preciso municiar a garrucha cerebral de vocês. Então, a guaiaca da cinta aí tem que estar municiada minimamente. O que é essa munição? Ferramentas sobre SNOP, aquilo que eu entendo ser minimamente fundamental, necessário.
Então, eu preciso que vocês leiam, sendo prático, eu preciso que vocês leiam os materiais que eu lhes propuser. Ah, vai cobrar, Capec, resenha? Não, não vou. Não vou porque não dá tempo. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é que vocês, ao lerem, nem que seja, né, Jocelyn, na diagonal, aquela coisa toda, né? Mas nem que vocês, pelo menos, leiam na diagonal, que vocês tenham essa propriedade mínima de terminologia, de lógica, de conceitos, sobre aquilo que nós vamos trabalhar aqui. Então, acreditem, o que eu pedi para vocês lerem não é preciosismo. Ah, o Capec quer que a gente se transforme em uma sumidade, num doutor, no assunto. Não, não vou mandar para vocês 10 artigos para lerem para a aula que vem. Não, até porque a aula que vem é amanhã de manhã. Para esse primeiro bloco, eu simplesmente disponibilizei para vocês um artigo que tá lá no Moodle, né? Que no fim das contas eu até não compartilhei, desculpem, mas eu preciso mostrar para vocês isso. Então, olhando aqui, cadê? A primeira semana. Então, aqui, ó, na primeira semana, que é onde nós estamos, tá aqui, ó. Ah, ficou aqui embaixo. Até peço perdão, tá? Eu devia ter arrastado isso aqui para cima. Esse PDF que está aqui em atividade avaliativa está errado, eu peço perdão. Eu vou arrastar depois aqui para materiais complementares. Acabei deixando ali embaixo. Então, nesse bloco aqui de e-books, livros e materiais complementares, sempre haverá pelo menos um ou dois materiais para vocês se apropriarem, tá bem? Então, pediria essa gentileza. Entendam que é para o melhor aproveitamento das aulas de vocês, não é para outro motivo. Show. Moçada, então vamos nessa. Vamos começar a trabalhar aqui. S&OP. Então vamos atacar o primeiro bloco, que é o alinhamento com vendas. O alinhamento geral do Operations com vendas. Então toda empresa, para sobreviver, precisa vender, certo? Por favor, fiquem à vontade para questionar, duvidar. Capec, não concordo. Vejam, com fundamento, a gente evolui sempre. Então, Capec, isso aí que você está falando é bacana, mas eu discordo. Eu vou perguntar por que e vocês coloquem, porque eu não sou unânime, né? Eu sou uma pessoa como vocês, que tem talvez um pouquinho mais de cabelo branco só, mas com certeza a experiência de todos é riqueza e contribui e agrega, tá? Então fiquem bem à vontade para dizer, Capec, ó, não concordo com isso. Ou concordo, né? Isso aí funciona, bacana. Não importa. O importante é somar. Lembra que eu falei da divisão das aulas? O primeiro bloco é crescer o bolo e depois, no segundo bloco, problemas para vocês solucionarem. Então, o primeiro esforço que a gente tem que fazer é alinhar os nossos esforços produtivos, ou seja, os nossos operations, que eu hoje não vou entrar em detalhes, a partir de amanhã sim, mas hoje eu vou entrar no detalhe da relação com sales, com vendas. Eu pergunto para vocês, eu quero ouvir de vocês agora. Vou fazer uma rodada aqui de bate-papo rápida. E eu quero ouvir de vocês o seguinte: Capec, na minha organização, a gente vende. Quero saber o quê? Falem o que quiser, tá? Vamos lá. Dona Jocelane, o que a senhora vende? Trabalha onde e vende o quê? Me dá um exemplo. Ah, mas eu vendo muita coisa. Tá, pesca um aí e diz onde vocês trabalham e o que vende. Eu trabalho na Big Fair e eu vendo conhecimento. Qual o conhecimento, dona Jocelane? Eu sou professora. Olha que show de bola. Isso, com aprendizagem. Então, né, menor aprendiz, então eu vendo conhecimento. Pensando eu, Muito, né? muito bom. Essa é a nossa intenção, né, É. prof, colega? Legal, show de bola. Beleza, vamos lá. João, O que eu vendo? trabalha onde? Trabalho na Tramontina Vendo garfo. e eu vendo experiência, eu diria. Vendo E garfo, vendo conhecimento. faca, tô brincando, né? Não, eu Adoro a não vendo Tramontina. faca, não, Tramontina é muito professor. show. A minha unidade vende interruptor. Ô, João, a gente já não se conheceu, não, João? Tenho a impressão que eu te conheço, cara. Olha que o Não? meu rosto é comum, hein, professor? Aqui no sul. Acho que não. Tá, tá bem, tá bem.
Eu já Só os fiz alguns professores frequentam trabalhos. pagode também. Como? Só os professores frequentam pagode. Cara, já fui dessa época, viu? Pô, Ah, o carioca, meu né? Não tem também. como, né? Mas Sim. já não tô mais nessa fase, não. Os cabelos brancos já não tô mais deixando, mas eu gosto. Não, é que eu já fiz alguns trabalhos ali com a Tramontina, então achei que pudesse. Carlos Barbosa, né? Isso. Cidade maravilhosa, adoro. Pode ser que sim, dependendo o trabalho que tu fez, o case que tu fez. Tá. Que a minha memória é ruim também, professor, mas Mas fala de novo, João. Tu vende o quê então? Vai, um exemplo. a minha unidade vem de interruptores, professor. Interruptores. Tá. Já fui cliente, já comprei interruptor da Tramontina. Show. Roberta, vamos lá. Eu trabalho na Frama, eu vendo artigos escolares. São que nem grampeadores, perfuradores, colas escolares. Show de bola. Helenires, eu tô passando meio rápido agora para depois vocês entenderem a costura que eu vou fazer. Vai. Eu trabalho na Raizen e como é que é? Meus diretores ficariam orgulhosos. Eu vendo energia. Excelente. Que tipo de energia, Helenires? Elétrica? Na verdade, a Raizen é uma empresa, é a detentora da marca Shell no Brasil. Eu trabalho numa distribuidora de combustíveis. Mas a empresa se considera, se posiciona no mercado como uma empresa de energia. Tá. Show de bola. Obrigado. Wagner? Eu trabalho na Irving, em Carlos Barbosa, então é uma empresa do ramo aí de ferramentas. Na planta ali especificadamente a gente fabrica brocas, né? Brocas para madeira, concreto, aço rápido. E eu trabalho na área de compras. Ok. Nilmar? Nilmar? Eu trabalho numa empresa Metal Matrix e a gente produz e vende abraçadeiras. Muito bem. Show de bola, moçada. Obrigado por essa rápida contribuição. Vejam, por que que eu estou propondo para vocês? Conectem bem agora forte aqui comigo, tá? Tanto quem está aqui sincronamente, como quem depois vai assistir. Para a gente fazer, lembrando, né? Eu vou estar sempre batendo nessa tecla, me perdoem, não é Alzheimer, não é esclerose, eu vou estar sempre batendo na tecla da ideia força de o SNOP. SNOP é a harmonização, equilíbrio dos esforços de venda com os esforços de operations de produção, intra-organizacional e interorganizacional. A primeira interface que a gente está trabalhando hoje é essa com sales, né? Com vendas. Por que que eu estou pedindo para vocês esse exemplo de, o que que vocês vendem? Uma amostra, né? Um exemplo amostral do que vocês vendem. Porque existe sempre uma assimetria, uma diferença, para mais ou para menos, entre valor agregado. Se vocês quiserem anotar isso, eu sugiro, tá? Não que eu vá cobrar isso de vocês, né? Não tem prova, tá? São tópicos importantes. Existe sempre uma assimetria entre valor agregado e valor percebido. Então, repetindo aqui, ó, assimetria é sempre diferença, né? Se fosse mais igual, seria simétrico. Então, normalmente, olha só o que eu vou lhes falar e queria que vocês refletissem e me dissessem o que vocês acham. Normalmente, nossa empresa, ela oferece valor agregado, certamente, né? Porque a gente produz alguma coisa com valor agregado. Mas olha o que eu vou dizer. Normalmente, o valor agregado ofertado sempre é maior do que o valor percebido. Então, por exemplo, vou dar o meu exemplo, tá? Trabalho com logística. Esse é o meu chão operacional. Eu vou dar um exemplo bem prático de logística. Entregas rápidas. Então, se a pergunta que eu fiz para vocês fosse para mim, eu ia dizer assim: eu vendo entregas rápidas. Estou sendo bem cirúrgico, não é só isso, né? Olhando para vocês agora e perguntando, poxa, enquanto cliente de qualquer entrega, que tudo ao final tem uma entrega, né?
o ensino tem uma entrega, o marketing tem uma entrega, todos os produtos que vocês aí falaram que trabalham, né, de acordo com a natureza das suas empresas, tem uma entrega. O fluxo produtivo é sempre esse, né? Pedido, produção, entrega. Não importa qual natureza, qual quantidade, pedido, produção, entrega. Ou seja, todo mundo, para consumir algo, tem que receber algo, certo? Podendo ser este algo, produto, mais tangível ou intangível, não importa, mas tem uma entrega. Então, vejam, eu, no meu exemplo, trabalho com logística e, respondendo a pergunta que eu fiz para vocês, um dos produtos meus é entrega rápida. Muito bem. Pergunto, será que para todo mundo que consome o que for, a rapidez na entrega é melhor? Estou eu fazendo a pergunta e para reflexão. Não, A minha professor. resposta é muito bom, João. Isso aí. O João também tem poderes Jedi. Ele já leu a minha cabeça. A minha resposta é não. Nem todo mundo tem pressa. O que, pela minha experiência, eu trabalho com logística há 31 anos, tá? O que, pela minha experiência, isso, obviamente, é só o que a minha experiência me diz, não estou dizendo que isso é imutável. O que a minha experiência me mostra é. Então, vocês estão me vendo? Que deu um pane aqui na tela aqui. Tá. O que a minha experiência me mostra é que todo mundo quer previsibilidade. Claro que a gente não quer que as coisas atrasem, né? A gente quer que os produtos cheguem com uma certa celeridade. Não posso comprar algo para receber daqui a um ano. Sei lá, consumidor final, né? Business to customer, né? Todo mundo conhece a expressão business to customer. Conhece essa expressão? E tem a prima dela que é a business to business. O que é B2C business to e customer? B2B. Isso, B2C, B2B, mas na prática, é, Trabalho B2C, para negócio e trabalho para outras empresas, trabalho para consumidor. perfeito. Então, no meu exemplo aqui de sales, quando eu estou vendendo para consumidor final, eu estou fazendo um B2C, um B2C, Business to Customer. Se eu estou vendendo para alguém que ainda vai revender, é um B2B, ou Business to Business. Ai, Capec, tu tá se exibindo. O que que isso interessa? Não estou me exibindo, não. Tem diferença. O perfil de consumo é diferente do perfil de business. Então, se você é uma pessoa que compra, ou melhor, se nossa empresa vende para alguém que consome direto, para consumo final, é uma relação diferente do que se nós vendêssemos para uma empresa que ainda ia dar algum tipo de processamento para aquele nosso produto para depois revender. É diferente, a relação jurídica, a gestão de relacionamento é diferente, tá? Mas então, voltando, quando eu digo que eu entrego, meu produto de logística é entrega rápida, e perguntei se todo mundo quer uma entrega rápida, a resposta é não necessariamente. E o que a minha experiência mostra é que, mais do que rapidez, embora a rapidez seja uma competência bem-vinda, mas mais do que rapidez é a previsibilidade. Por quê? Eu vou dar um exemplo nosso, como C, como customer. Quando a gente entra aí num aplicativo qualquer, no nosso celular, e compra algo, qual é a nossa maior desgraça, a nossa maior dor de cabeça? Claro que é a demora, mas além da demora, talvez até mais, no meu caso, mais do que a demora, é dizer que vai chegar em tal dia e chega antes. Olha que paradoxo, né? Pô, mas chegou antes, não é melhor? Não, não, porque eu não me planejei para receber. Ah, mas isso é B2C. E se fosse B2B? Mesma coisa. Então, se eu sou uma fábrica que compra de um fornecedor e o fornecedor me promete entregar em 10 dias e vem assim, ó, boa notícia, vou te entregar no nono. Pode ser que eu não estivesse preparado em termos de espaço, em termos de equipe para receber toda a minha força de operations intra-organizacional para receber aquilo, meus equipamentos de movimentação, se tem que fazer testes de verificação de contagem, se for alguma coisa química, eu não estou pronto ainda, uma série de problemas que uma eventual antecipação pode me causar. Então, a previsibilidade pode ser algo melhor.
Mas, independentemente do que pode ser algo melhor, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós temos que ter clareza, então prestem bem atenção nisso. Nós temos que ter clareza do que nós estamos ofertando de valor para aquilo que está sendo consumido de valor. CAPEC, valor no sentido mais amplo, tá? Não no sentido financeiro. Estou falando de preço. Estou falando de valor, competências agregadas. Então, todos os exemplos que vocês deram, vocês perceberam que vocês responderam o que vocês vendem e vocês responderam sobre o ponto de vista tangível, né? Eu vendo material esse, vendo material aquele. Acho que só a Jocelyne que foi mais para o lado intangível, educação é um ativo mais intangível, o restante foi mais para ativos tangíveis, né? Ok, tá tudo certo. Só que o que eu vou agora pedir para vocês, para a gente trabalhar hoje, nós vamos trabalhar diretrizes organizacionais. O que são diretrizes organizacionais? Qual é a missão da empresa? Qual é a visão da empresa? Quais são os princípios e valores? Quais são os fatores críticos de sucesso? Vou ficar por aí, tá? Poderia ir além. Diretrizes organizacionais vai além. Mas para esse primeiro bloco nosso, eu preciso que vocês respondam a esses questionamentos. Não para mim agora, tá? Já vai fazer parte depois, quando eu fizer intervalo, quando eu voltar, eu vou organizar isso em forma de bloco de trabalho, que vai ser o nosso primeiro. Eu vou agora explicar o que é isso, né? E por que é importante. Então vamos lá, moçada. Pergunto para vocês, já lhe passo, Helenides. Todos vocês nas suas empresas têm diretrizes organizacionais ou planejamento estratégico organizacional? Vocês estão vendo o chat rodando ali, né? Que eu estou escrevendo, né? Eu escrevo para ficar registrado também, tá? Todo mundo tem isso na sua empresa? Reflitam para si a resposta. Fala, Helenides. Eu só ia complementar essa questão da previsão de entrega e essa questão de se é rápido ou se é demorado. Eu fui fazer um pedido num móvel para um escritório lá e um móvel planejado, né? E uma fábrica lá me entregava em 3 dias, 4 dias. O outro levava 15 dias para entregar. A maioria deles levavam 15 dias para entregar. E aí tu pensa assim, pá, mas como é que o cara vai? Ele não, ele vai pegar um prego e um martelo e emendar, né? Então isso é uma percepção de valor. Às vezes um prazo menor ele dá uma percepção de valor menor, né? Do que o cara que vai te entregar em mais tempo lá e às vezes o preço também é considerável nessa percepção de valor, né? Nem sempre funciona assim, né? Mas a empresa tem que saber se posicionar e, e, e o prazo tem que ser de acordo com o tipo da entrega, né? Com o tipo daquilo que tá comprando. Perfeito. Exatamente, ótimo, Helenides. Essa discussão inicial, que esse primeiro bloco de trabalho que eu estou trazendo para vocês, de diretrizes organizacionais, planejamento, né, estratégico organizacional, os nomes são diversos na literatura, como não é o nosso foco aqui, não vou me ater a diferenciar cada um deles, ou seja, o que o conjunto de valores que a nossa empresa, no seu esforço de recursos, produz e entrega, está agregando valor. É uma dimensão. Mas a dimensão da percepção de valor, ela, como eu disse aqui, eu quero que vocês questionem, critiquem, ela normalmente está aquém. Então, normalmente a nossa empresa oferece, agrega um valor maior do que aquele que é percebido. Exemplo prático: aparelho celular. Quem é que pode me dizer que manja na plenitude de todos os recursos que um aparelho desse tem?
pegando celular, mas poderia ser um Note, poderia ser um Gear, né? Aqueles relógios, Gears, qualquer televisão, qualquer aparelho tecnológico. Será que todo o valor agregado que o fabricante colocou ali, carro também hoje em dia, com cada vez mais tecnologia embarcada, será que todo o valor agregado que o fabricante colocou ali, nós sabemos usar? Ou seja, se nós soubéssemos usar, a relação entre valor agregado e valor percebido estaria mais simétrica, né? Só que não. Ou será que tem uma situação contrária, que o mercado consumidor é mais especialista, que manja muito mais do que o que tem de valor agregado? Improvável, né? Mas o normal, então, é essa relação aqui, é essa assimetria, ou seja, esse gap em desfavor do valor percebido. Ou seja, as empresas, os produtos, normalmente têm mais valor agregado do que quem consome percebe. Jocelane, você está online aí? Vou usar você como um exemplo de educação. Sim. Você se importa em compartilhar com a gente suas titulações, seu currículo, só para usar como exemplo aqui, produtivo? Posso compartilhar. Por Eu favor. sou formada em administração de empresas e também um MBA em gestão de pessoas. E eu atuo na área, né? A gente tem um menor aprendiz, a instituição é parceria com o Senai, a gente tem a escola dentro da empresa, tá? Então eu atuo na área administrativa e agora, para esse ano, a gente abriu um novo curso que é logística. Então eu estou atuando na área da logística também, Show de bola. Como prof? como prof, isso, como professora. Legal. Uhum. Perfeito. Muito bem, Jocelane, obrigado. Então vejam, todo mundo, né? A Jocelane tem lá o currículo dela, eu também, como prof, tenho o meu. Se vocês todos fossem professor também, professores, professoras também teriam o seu. A pergunta que eu lhes faço é: imaginem nós agora aqui, uma instituição de ensino, não importa qual nível, faculdade, curso técnico, a gente aqui é uma empresa agora de produção de conhecimento, tá? E cada um de nós tem o seu currículo. Imaginem que a gente chega para o mercado e diz: mercado, venham se qualificar conosco, porque nós temos os melhores professores, os melhores profissionais que vão lhes qualificar. O mercado vai olhar aquela informação que o marketing lá do Helenires vai bombar e vai fazer aquele questionamento. Mas o que é ter melhor profissional para qualificar a gente? Aí a gente vai resolver dizer que o melhor profissional é maior titulação, melhores titulações, enfim. Pergunto, será que esse valor agregado seria percebido? Então, por exemplo, querem ver um exemplo? Eu acabei não me apresentando, porque isso está lá no meu currículo. Alguém teve a curiosidade de olhar o meu currículo? Está lá no Moodle. Pode me dizer minhas titulações lá? Eu tenho, então, além da graduação, eu tenho especialização, MBA também, igual a Jocelane, tenho mestrado e tenho doutorado. Eu pergunto, e daí? O que ser doutor, que é a minha maior titulação, me confere valor agregado? Se eu fosse só mestre, já não teria? Se eu não tivesse nem doutorado nem mestrado, não me agregaria? A resposta, sim, agregaria. Então, o valor agregado que eu, como professor, ofereço, normalmente não é percebido. Se eu perguntar para vocês qual é a diferença se eu fosse mestre e doutor, tá? Mas não é sempre alguém que sabe alguma coisa? Sim, mas qual é a diferença de você ter um mestrado e um doutorado para poder ofertar isso para o mercado? Temos uma diferença, só que consumo desse conhecimento, dessa sabedoria, não é uma coisa conhecida assim amplamente. Então, a instituição de ensino, quando chega para o mercado e diz: ó, venham se qualificar comigo, com a instituição tal. Ah, por quê? Aí vai vir ali com apelo, né? Missão, visão, valores, todo aquele conjunto. Ah, porque nós temos os melhores profissionais do mercado que vão qualificar de maneira melhor e tal. O que significa ter melhor profissional? Poderia ser pela titulação, poderia ser pela experiência, poderia ser por ambos, né? As respostas não necessariamente seriam
plenamente entendidas, ou seja, a instituição de ensino diz que tem os melhores profissionais por tais quesitos, e não necessariamente o entendimento desses quesitos apresentados pela instituição seriam completamente compreendidos. Ah, tá, vamos nos inscrever naquela instituição porque a gente entende que tem valor a qualificação do professor, como eles estão dizendo que tem. Porque daí ia começar aqueles questionamentos. Tá, eles são melhores, mas o preço também é brabo, né? O preço que eles cobram é muito caro. Ou outro questionamento. Eles têm os melhores professores, têm bons professores, o preço, tudo bem, é caro, mas vale a pena, mas as instalações físicas ou virtuais não nos atendem. Ou seja, estou dando um exemplo aqui, inspirado aqui no negócio da Jocelaine, no business dela, assim como no meu também, de a gente ter valor ofertado, valor agregado, que não necessariamente é percebido. Quando eu digo percebido, é entendido. Poxa, estou comprando aquilo ali, mesmo sabendo que eventualmente custa um pouco mais, ou ao contrário, custa um pouco menos, mas eu sei qual é o valor agregado. Ou seja, valor agregado é um leque bem amplo, né? No caso do meu exemplo aqui de instituição de ensino, qualificação do fornecedor, mas também poderia ser a qualidade das instalações tanto físicas quanto virtuais. Olha aí onde nós estamos agora. Nós estamos numa sala virtual, com recursos que nos permite a troca, que vai permitir gravar, que vai permitir acessar depois. A gente tem o ambiente virtual de aprendizagem, o Moodle. Eu sou de uma época que ensino online era só repositório virtual de materiais. Você tinha lá um ambiente online só para pegar, era o Xerox online, né? É a substituição do Xerox. Hoje isso já está bem melhor. Então, moçada, o que eu quero lhes indagar, lhes provocar, todos que estão aqui síncrona e quem vai assistir depois? Que nosso primeiro ponto para falar de S&OP, que é, de novo, batendo na tecla, né? Equilibrar vendas com produção, com operação, é saber o que a gente está vendendo e saber se a gente está simetrizando o valor ofertado. Ou seja, se eu produzo calçado, eu pergunto para vocês, o mercado compra de mim qual o valor desse calçado? É design? É sustentabilidade? É entrega mais rápida? Um atributo que não tem a ver exatamente com o produto em si, mas com o conjunto da solução da empresa? É logística reversa, né, no sentido ambiental e no sentido de trocas? Isso também é um problema, né? Certificações diversas, social. Então, hoje, eu vou fazer já um intervalo aqui para depois voltar e apresentar problemas para vocês mais direcionados. Então, hoje, o nosso primeiro passo, dentro da aula do curso de S&OP, da disciplina, é fazer esse primeiro alinhamento entre os sales, as vendas, com aquilo que a gente de fato quer vender. Porque a minha premissa aqui, gente, que eu preciso que vocês entendam, é o seguinte: que há, é uma premissa, tá? Não é uma fatalidade, é uma premissa, que há uma assimetria entre aquilo que a nossa empresa produz e oferece, em termos de valor, no sentido de importância do produto, o que tem de bom, com aquilo que o consumidor nosso percebe. E normalmente há uma assimetria, há um gap. E eu estou querendo dizer isso para chamar a atenção que isso não é uma boa. Porque, vejam, um exemplo bem simples aqui. Todo mundo sabe, estou falando, mas é uma pergunta, né? Todo mundo sabe que, hoje em dia, competências ambientais e sociais, elas são importantes, certo? Ou alguém ainda acha que isso hoje é bobagem? Não agregar esse tipo de valor ambiental e social à nossa produção. Não importa o que você produza. Você produz aço, você produz calçado, você produz conhecimento, você produz logística, você produz tecido, químico, madeira, celulose, metal mecânico, ferramentas, não importa. As competências sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social, todo mundo está de acordo que hoje em dia, não só no Brasil, mas no mundo, são competências fundamentais, certo?
Sim ou não? Falem comigo. Sim. Certo. Mas eu pergunto, será que... Ok, então vai estar aqui nesse campo do valor agregado. Mas eu pergunto, ô Jocelane, imagina, você como prof, eu como prof, chegar para o mercado e dizer, ó, compre as soluções que a minha instituição de ensino está vendendo, porque aqui a gente preza por sustentabilidade ambiental e social. Como é que isso vai, isso aqui que está aqui, né, conectar com o que está aqui? Vai ter um gap e a gente vai ter que, através do marketing ou de toda a comunicação institucional, fazer entender, porque senão, já te passo, Helenires, porque senão o que vai acontecer? Vai acontecer aquele fenômeno, isso é uma Ferrari, mas eu não sei usar. Esse produto é muito bom, beleza, palmas para ele é sustentável, é não sei o quê, coisa arada, né, como aqui no Rio Grande do Sul também fala, né, coisa arada, mas custa caro e eu não sei como é que isso, eu estou falando como cliente, né? E eu não sei como é que isso poderia ser agregador de valor para mim. Então, logo, eu prefiro comprar um mais barato. Faço um cursinho qualquer, dentro desse meu exemplo de conhecimento, né? Mais barato e está tudo certo. Fala, Lenires. O João queria piada aí, né, no início da aula. Eu trabalhei muito tempo nas lojas americanas, né? E uma vez chegou, eu tava no setor de material escolar lá e chegou uma menina e me perguntou assim: tem o caderno do Greenpeace? Eu disse: tem, tá aqui, ó. Entreguei para ela, ela olhou, folhou assim e disse: ah, mas é de papel reciclado, e atirou ele no balcão, assim. Que aí é isso, né? Né? Será que a mensagem não chegou, né? No Ela final, né? queria material do Greenpeace, mas como era de reciclado, não quis Ela mais. não Realmente gostou, né? é um paradoxo, né? É. Greenpeace que preza por isso, né? É. E aí, às Pois vezes é é. isso, né? Tipo, tu se esforça para ter um SG lá, um setor né, de sustentabilidade, e na ponta o teu público-alvo não se interessa ou não absorve isso, né? Muito bom, ESG, né? Eu estou escrevendo ali Environmental Governance, ou melhor, eu pulei o S, né? Que é o Social. Então, clima, ambiente e governança. Muito bem, Helenise. É verdade, parece piada, né? De mau gosto, mas é. Então, as pessoas não entendem. É que nem... Eu gosto muito como consumidor, né? Já te passo, João. De alimentos funcionais. É que nem você comprar alimentos e ignorar determinadas propriedades de conservantes, de sal, de açúcar. Eu sou chocolate, adoro chocolate. Só que depende do chocolate que você compra, faz muito mal, né? Eu vou falar uma coisa que talvez deprima vocês. Vocês sabem que chocolate branco, no fim das contas, nem é chocolate, né? É outro material que não é do cacau. É uma gordura, né, vegetal ali só, não tem cacau ali. Então, logo não é chocolate. Mas fala aí, João, para não deprimir muito. Já vou pegar aí o gancho do que o professor estava falando aí, porque pode ser gordura, mas eu gosto, hein? Não tem, cara. Não tem. Pode fazer mal, a gente sabe. É que nem a cerveja, o É que vinho. nem cerveja, é que nem vinho, Então, assim, segue o baile. Eu só ia dizer que quando ele diz ali, falou, eu pensei que tu ia dizer que tu era comediante, cara. Porque tu diz, complementando do João ali. Sei, ué, o que que tá acontecendo? Tá bem. Moçada, então é isso, tá? Primeiro ponto que a gente tem que atacar hoje, vou fazer um intervalinho agora, depois eu volto com problemáticas, direcionando mais os esforços mentais de vocês, é fazer esse primeiro alinhamento. Então, S&OP é o alinhamento, é a harmonização de esforços de venda com operações intra e interorganizacionais, ok? Ok. Então, hoje a gente vai atacar o primeiro subalinhamento, que é a da nossa empresa com os sales, ou seja, o que a gente está vendendo? Será que a gente está vendendo aquilo que de fato está sendo percebido em termos de valor? Será que o valor agregado do que a gente vende está se alinhando, está simetrizando com o valor percebido ou não? A minha premissa é que não. A minha premissa é que sempre há um gap, uma assimetria em favor
ou em desfavor, melhor dizendo, do valor percebido. Ou seja, se oferece mais valor do que se percebe. E isso não é bom. Isso que eu preciso que vocês entendam. Não é bom. Não é bom por quê? Uma primeira análise, porque daí você está gastando dinheiro à toa. É que nem no mundo dos alimentos, você consumir muita creatina quando o seu corpo só tem capacidade de absorção de uma determinada quantidade. Ou proteína, pessoa que se entope de whey protein lá, mas tem lá, por estudos, uma dimensão de quanto que a gente consegue absorver. E aí você está desperdiçando. Então, na hora que você agrega muito valor e não há uma percepção desse valor, está havendo um desperdício. Isso não é bom. Para fins de alinhamento de S&OP, já começamos mal. Então, no segundo momento, depois do intervalo, eu vou passar para vocês, então, problemas e na resolução desses problemas, vocês já vão começar a ver, caramba, estamos aqui ofertando muito valor que não está sendo percebido e a moral, eu vou deixar para falar depois. Vamos fazer um intervalinho, então, no meu relógio são 20h48, 20 minutos, quando for 21h10, vai, para arredondar. 21h10 a gente volta, que daí eu passo a atividade para vocês, e aí vou deixar vocês trabalharem. Então, da minha parte, eu já não vou mais trazer elementos aqui para a nossa discussão, eu vou só apresentar o que vocês vão trabalhar. Hoje, vamos jogar aqui com o tempo que a gente tem. Hoje, a meta que eu espero de vocês é que vocês, pelo menos, pensem no que vão fazer e amanhã a gente continua, tá? Amanhã de manhã, né? A gente continua, de hoje para amanhã vocês sonhem com isso, pensem em ideias, a partir dos problemas que eu vou lhes passar, e aí amanhã de manhã a gente começa de fato, porque hoje realmente começar já não é tão prudente. Hoje a ideia é entender a problemática que eu vou lhes apresentar e melhor amadurecer. E vejam, problemática real, tá? Eu gostaria que vocês pensassem de acordo com a realidade de vocês, tá bom? Então, eu não vou parar, ou melhor, dá para parar, né? Ah, dá para fazer uma pausa aqui na gravação, exatamente. Então, eu vou fazer uma pausa na gravação para não ficar gravando nada, né? E depois, quando vocês quiserem revisitar, não vai ficar esses 20 minutos aqui de tela sem ninguém falando nada. Beleza? Então, 9h10 a gente volta. Show? Alguém quer falar alguma coisa antes? Então, até mais, gente. Até daqui a 20 minutos. Tudo certo. Estamos Sim, aqui. estamos aí, professor. Tem gente que estamos aí assim, ó. Coisa boa. Gente, ó, eu não falei sobre isso, mas nem precisava, né? Fique à vontade, tá? De consumir o que quiserem aí. Chimarrão, filharada, cachorro, o que tiver passando por aí, tá tudo certo. É bacana isso. Fiquem bem à vontade. Então, vamos lá. Eu vou botar agora aqui, então, no chat, de maneira sintética e organizada, o bloco de trabalho para hoje. E vou explicar, tá bom? Então, vê se vocês conseguem ler ali. Problemas propostos, aula 1, S&OP. Vocês conseguem ler ali no chat? Dá para Sim, ver? Tá. sim. Então, eu vou explicar aqui para ficar registrado, né? Então, eu apresento para vocês hoje o primeiro bloco de trabalho, lembrando, né, que nós vamos, ao longo das 6 aulas, nas 5 primeiras, produzir, né, blocos de trabalho, de maneira que na sexta aula vocês vão simplesmente apresentá-los. E desde já eu enfatizo, que eu vou fazer a toda a aula também. O importante, nessa produção de soluções para esses problemas propostos são as soluções. E quanto às soluções, eu me refiro ao mérito delas, ao conteúdo delas, tá? O que eu estou querendo dizer? Não vamos nos preocupar, considerando aí a exiguidade de tempo que a gente tem, não vamos nos preocupar com a forma de apresentação. Então, quando a gente recebe do professor assim tarefas, a gente já pensa logo, bah, mas tem que fazer PowerPoint, tem que fazer cadernamento, tem que fazer no formato ABNT. Não, eu não estou cobrando isso e não vou cobrar. Por quê? Porque o foco aqui que eu estou privilegiando para vocês, perante vocês, é no mérito, é no conteúdo. Ou seja, saber responder para o mercado, para a vida real de vocês, soluções para esses problemas. Vamos aos problemas, então. 3, né? Primeiro, apresente e explique
missão, visão, princípios e valores da empresa. Eu vou ler tudo e depois eu volto para explicar, tá? E vou dar um exemplo para servir de inspiração para vocês. 2, apresente um produto a ser considerado como contexto de vendas. 3, apresente e explique um ou mais, se assim desejar, diferencial competitivo de sua empresa. Então, vamos às explicações. Número 1 ali. Então, apresente e explique missão, visão, valores e princípios da empresa. Isso aí são as diretrizes organizacionais ou planejamento estratégico. É o planejamento da empresa. Então, lembrando que o S&OP é um alinhamento harmônico entre vendas, entre os esforços de vendas e os esforços de operations, de produção, intra-organizacional e inter. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter, que a gente está trabalhando hoje, é esse alinhamento com os sales, né? Com as vendas, perdão. Então, para tanto, a gente tem aquilo que a gente falou no final do primeiro bloco, primeira parte da aula, normalmente a nossa empresa sempre agrega mais valor do que é percebido. E isso é um problema. Isso não é bom. Esse gap aqui é, ao mínimo, um desperdício, tá? Ao mínimo, mas pode eventualmente até gerar diferentes entendimentos sobre aquilo que é, no número 3 ali, diferencial competitivo. Então, daqui a pouco a gente quer, da nossa produção, vender uma ideia de que o nosso produto ele tem uma pegada ambiental, social, por exemplo, mas a gente não está conseguindo fazer entrar na mente do nosso stakeholder consumidor. Ou outro exemplo, eu estou querendo, como o número 3 ali, apresente um diferencial competitivo, eu estou querendo vender como apelo competitivo, como eu dei um exemplo meu da logística, entrega mais rápida ou entrega mais monitorada, né, um follow-up, um acompanhamento, mas não estou sabendo fazer entrar na cabeça do meu stakeholder cliente. Eu já vou adiantar aqui para vocês que essa tarefa ela é muito simples, tá? Ela vai exigir de vocês aí uma pequena reflexão, e claro que eu dimensionei o curso, né, para ir crescendo o grau de dificuldade à medida que a gente for evoluindo nas aulas. Então, hoje aí é bem mamão com açúcar essa primeira demanda. Mas para quê? Para que a gente entenda qual é a finalidade. Qual é a finalidade desse primeiro bloco? A partir do momento, prestem bem atenção nisso, a partir do momento que a gente define o que está vendendo em termos de missão, visão, valores, institucionalmente falando, e o que está vendendo ali no número 3, em termos de diferenciais competitivos, supondo que a gente consiga alinhar bem isso com o nosso stakeholder cliente, o que a gente vai ter que depois fazer, que é o grande, difícil trabalho, mais do que, ao meu ver, pela minha experiência, esse de alinhar com o cliente, é alinhar com a produção. Esse é o grande desafio. Quem trabalha com comércio, com produção em geral, sabe que a menina dos olhos da empresa é a venda e não a produção. Então, a lógica ela é cruel desta maneira: vende-se o que puder e produza-se correndo atrás. Não é o ideal? Não, eu não acho ser o ideal. O ideal é que haja um equilíbrio, ou seja, o esforço de venda só venda aquilo que saiba que tem capacidade de produzir. 2 problemas aí: não é sabido. 2, azar a produção que corra atrás. É cruel, mas é assim. Não deveria? Acho que não, mas é normalmente assim. Eu espero que a minha experiência não condiga com a realidade de vocês. Eu espero que vocês me digam assim: "Não, Capé, que você viveu um mundo triste". O nosso aqui é um mundo muito mais harmônico, onde o setor de vendas ele consulta a produção, ele está sabendo o que a empresa tem capacidade de ofertar e só vende aquilo que de fato a gente consegue entregar. Fala, Nilmar. Né? Piada, né? Aí, tá vendo, João? Tu pediu piada, tá aí, ó. Fala, Nilmar. Bom, professor. É, na verdade, a pergunta pela qual eu vou te fazer agora ela vem do nosso gestor da empresa, tá? Ele pediu para mim Tá. aproveitar esse momento Ótimo, muito da bom. aula
justamente para te fazer a pergunta, que é uma dificuldade que a gente tem na empresa, tá? Perfeito. E a gente já procurou alguns softwares, alguns programas que venham atender e não conseguimos, tá? Tá. Então, já que aproveitou e falou aí sobre demanda de vendas versus fabricação, é justamente essa dificuldade que a gente tem na empresa. O que acontece? A gente tem o SOP implementado lá na empresa, eu sou um dos responsáveis por tocar esse projeto, mas a grande dificuldade que eu tenho lá é justamente essa força de vendas, quando entra uma demanda de vendas maior do que a capacidade pela qual eu tenho de produzir. Sistematicamente, hoje eu não tenho nada que consiga amortizar essa demanda e distribuir de uma forma que seja possível efetuar essa fabricação, que, claro, obviamente não prejudica o cliente. Então, a gente já tentou alguns softwares, já tentamos via Excel, via sistema, ERP e tal, e a gente não conseguiu achar um denominador que nos dê a garantia de que realmente aquilo que eu estou vendendo é possível produzir, ou que não, se não for possível, mas para quando é possível? E eu tenho os roteiros de produção bem implementados, os tempos corretos, nosso AE ele é coerente com o que a fábrica consegue produzir, consegue atingir de metas e tal. Porém, eu tenho essa particularidade, que é não conseguir passar para vendas dentro de um prazo coerente ali na entrada do pedido, ah, a entrega do meu pedido de forma com que seja automatizado. Essa é a nossa grande dificuldade. E aí eu queria compartilhar com você, com meus colegas aí, se alguém conhece, sabe, já ouviu falar, tem algum, sei lá, RP que faça essa denominação, mas o grande algoritmo dessa conta é a seguinte: a empresa quer que a gente consiga encontrar de uma forma que o cliente salve o pedido, esse pedido venha para o RP e retorne para o cliente esse prazo de entrega. Tudo isso, claro, de forma instantânea. Tem que ser, não pode ser daqui uma semana, 15 dias, tipo, sim, se possível em tempo real. Eu não sei se você conhece alguma empresa que tenha isso, se alguém conhece, trabalha com isso, ou se é só lá na minha empresa que tem essa dificuldade. Vilmar, bem-vindo ao mundo de todos os problemas. Eu parabenizo você e a tua empresa por terem uma certa maturidade no entendimento do problema, como tu bem explicou. Mas, duas respostas que eu te dou. Vamos digerindo aos poucos, tá? E a gente tem tempo aí para pensar em soluções melhores. A de imediato, agora fazendo o papel aqui de emergência, né? De pronto atendimento, fazendo esse papel, eu faço um alerta, que é aquele que eu fiz no início da aula, aqui da minha explicação. Às vezes, a gente procurar pela solução tecnológica não é o melhor caminho. Porque, por exemplo, a solução tecnológica ela tende a ser indiscutível, né? Porque se o que você falou, como tu bem descreveu, funcionasse, todo mundo teria as informações necessárias em tempo mais rápido possível, de maneira a produzir de maneira mais adequada, em termos de tempos e quantidade, de maneira que todo mundo teria a sua entrega, a sua produtividade equilibrada. Mas isso, pelo que você está falando, não está acontecendo. E aí é que vem a arte, gente, que vocês é que são os artistas nesse show, entre aspas, né? De entender que, às vezes, as problemáticas derivam de naturezas não tecnológicas, e sim de natureza do processo, de dimensionamento dos fluxos, de pessoas, às vezes, tá? Mas essa resposta, ô Nilmar, a gente vai ter que ir digerindo aos poucos, tá? Mas legal você compartilhar aí essa dor da sua empresa e, mais uma vez, eu estimulo todos a trazerem para cá, para esse ambiente, as suas dores no sentido de dificuldade, né, das empresas, para que a gente possa, eventualmente, produzir soluções para todos, tá bom? Mas vamos aos poucos digerindo. Mas é isso aí, é bem por aí mesmo. Voltando então para o que eu apresentei para vocês. Vocês entenderam aí? Fala, João. Não, a ideia do SOP é isso aí, né? Porque hoje, na verdade, a gente consegue dar só estimativa de produção, né? Ou tu tem um estoque e entrega just in time, né? Porque senão é muito difícil tu ter um software, eu acredito que, bom, o SOP talvez aí, mas senão
Vocês lembram que eu falei da metáfora do corpo humano e sugeri para vocês a leitura daquele livro Imagens da Organização? E falei do exemplo do corpo humano como organização perfeita, no sentido de não se boicotar, ninguém fica escondendo informação de ninguém, o cérebro não faz intervalo para ir tomar café, quer dizer, o corpo até toma café, mas o cérebro não para de funcionar por causa disso. Mesmo o corpo humano tem suas falências, né? Então, como fã de alimentação que eu acabei de falar agora, eu já dei um exemplo aqui de algo que boicota o pleno funcionamento do PCP do corpo, que é o cérebro. O próprio café, açúcar, tudo dificulta a sinapse. O que é a sinapse? Vamos lá, oitava série. Eu lembro disso, 1988. A professora Maria da Glória ensinava isso para gente. Sinapse. Você lembra o que é sinapse? A sinapse é a mesma coisa que o EDI do ERP. A sinapse é a troca, a mensagem, são os fluxos, são as ordens de compra, a ordem de produção, são as ordens. A sinapse são as trocas elétricas do cérebro com todo o corpo, tá? Às vezes essas trocas elas não se dão em tempo real e às vezes elas chegam tortas na quantidade, tortas na própria qualidade, fruto justamente de ruídos na comunicação. E aí eu entro com a alimentação, porque a alimentação às vezes prejudica. O açúcar é um baita causador aí, ou contribuidor do Alzheimer, por exemplo. Prejudica as sinapses. Mas voltando para o mundo das empresas. Então, número 1, 2 e 3 ali, vocês entenderam, gente? Falem para mim. Ou o que ficou de dúvida? Agora eu quero deixar vocês, como eu disse, a minha sugestão para hoje é que vocês aqui, ó, façam um planejamento daqui para amanhã de manhã, a gente transferir o que planejaram hoje aqui, ou começar a pensar hoje aqui, para os operadores de mão aí. Vocês entenderam os questionamentos? Então, apresente, explique missão, visão, valores, princípios da empresa. Apresente um produto para dar contexto. Quando eu digo dar contexto, é para ter do que falar, né? Para não ficar falando do posto de gasolina da Lua, que não existe ainda. E o terceiro, apresente e explique um ou mais diferencial competitivo, que é justamente o apelo, aquilo que vocês vão chegar para o mercado e vão dizer, ó, compre o produto tal, número 2, por conta que o meu produto ele é melhor nesses aspectos. Fala aí, Helenires. Só a missão, princípio, visão, isso é aquilo que está escrito na parede lá, ou Ou no não, site. ou pegar essa informação da nossa percepção. Não, é o que está lá, tá? Tá, beleza. Aí já adiantando para otimizar o trabalho de vocês, é só copiar e colar. Veja, qual é o pega-ratão? Outra expressão maravilhosa aqui do Rio Grande do Sul, né? Qual é o pega-ratão? Tem pega-ratão aí, mas eu não escondo os meus ratões. O pega-ratão aqui é o seguinte: para aqueles que têm, para as empresas que têm essa informação na parede, né? No manual, no site, no crachá, às vezes tem no crachá também. Qual é a armadilha e qual é o ratão? É que esse conteúdo de missão, visão, valores, de diretrizes organizacionais, ele não se conecta com o stakeholder cliente. Esse é que é o problema, esse é que é o ratão. Eu já trabalhei, eu sou integrante do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, sou auditor do programa, e a coisa mais corriqueira que tem é a empresa ter a documentação exigida, né, no checklist lá da auditoria, que eu, como auditor e outros vão cobrar, mas na hora de ver a conexão disso com o chão de fábrica, estou falando dentro da empresa, hein? Já não tem. Imagina saindo da empresa, indo para o cliente. Então, nosso desafio, esse primeiro, é muito grande. E não é simples, não, ele não é trivial. Porque tem muita informação, às vezes, e aí, o Nilmar, é por isso que a gente tem que ir devagar com o diagnóstico, porque às vezes o diagnóstico não é a solução tecnológica, e sim o que a gente está jogando dentro da solução tecnológica que nós temos. Daqui a pouco a gente está botando muita informação, aqui, ó, muita informação agregada, que ou a gente
tem a capacidade de pegar o nosso cliente, botar ele num banquinho e explicar para ele, ou a gente tem que baixar um pouco disso aqui. Vocês acham que hoje em dia o mercado de influencer cresce tanto por quê? O que é um influencer? O influencer é a ponte disso aqui, cara. Ponte entre valor agregado e valor percebido. Qual é a produção? Se o influencer tivesse, se alguém aqui fosse influencer, tivesse algum aluno aqui influencer, a resposta aqui para o 1, 2 e 3 seria por aqui, ó. Presente, missão, visão, valores, eu não sei o que ele ia falar, mas o produto com certeza é a explicação que o influencer faz isso, ele influencia consumo. Tendência, consumo e tal. Ao fim é consumo. O que é fazer isso? É justamente a ponte, por isso que influencer hoje bomba. Eu estou falando batendo palma, não estou demeritando, não, muito pelo contrário, estou valorizando. Claro que às vezes tem certos produtos que influencers trabalham que a gente não gosta, mas isso é um gosto pessoal, acha bobageira. Já vi menor de idade ser influencer e ter milhões de seguidores. Fala do seu dia a dia. Hoje eu acordei com a cara toda amassada e não sei o quê. Estilo de vida. Cara, compra quem quer. Compra, que eu digo, assiste quem quer. Bato palma, não interessa. O que importa é seguidores. Tem personalidades artísticas, não vou citar nomes aqui, tá? Porque eu não tenho autorização para isso, que vendem segundos de anúncio. Ou seja, se eu, Capec, fosse uma personalidade pública conhecida, um ator, ô João, tu me estimulou, viu? Eu vou, quem sabe, ingressar no mundo da carreira das piadas aí. Eu já estou vindo com outra agora, né? Se eu fosse uma pessoa pública conhecida, eu venderia meu segundo de advertisement por valores na casa de seis dígitos de real, de 100 mil reais para cima. Vocês nunca perceberam que tem personalidades famosas que fazem propaganda de produtos nada a ver com eles? E não interessa se eles usam ou não. Vocês acham mesmo que determinados atores bebem determinadas marcas de cerveja? Vocês acham que determinadas atrizes usam determinadas marcas de cosméticos? Que eu, que sou homem, conheço que não é uma boa? Imagina. Não interessa. Personalidades que são do mundo artístico, que fazem propaganda do mundo de alimentação, personalidades do mundo esportivo, que fazem propaganda de produtos de idiomas. Qual é a conexão? A conexão é a seguinte, pô, aquele personagem do mundo esportivo, ele é vencedor, ele ganha. Então ele está falando daquela marca, pô, aquela marca é vencedora, vai me fazer vencer. Então, é um influencer, está fazendo essa ponte. Então, esses são os 3 primeiros tópicos para vocês trabalharem, tá, gente? No meu relógio são 21h30. Honestamente, minha sugestão, tá? Que hoje vocês pensem sobre isso e só. Amanhã de manhã a gente resgata isso. Começamos a aula amanhã fazendo um remember. Eu vou estar sempre resgatando as aulas anteriores no início para a gente poder fazer um warming up, um aquecimento. E aí amanhã a gente dedica uma parte do tempo para começar a estruturar isso aqui. Mas logo em seguida, é claro que nós vamos entrar com o bloco 2 da aula de amanhã, né? Mas hoje eu recomendo vocês pelo menos darem uma pensada nisso. Então, que tipo de missão, que tipo de visão, valores, princípios a minha empresa tem? Produto, escolham qualquer um. E diferencial competitivo, por favor, não vamos ficar aqui escravos de termos padrão, tipo design, sustentabilidade, isso tudo é bacana e tal, mas pensem nas expressões que vocês quiserem. Acreditem que vocês podem cunhar diferenciais competitivos através de palavras, de significados que conectem com esse cara aqui. Porque, ao fim, a necessidade da gente ter um influencer é incompetência nossa em estar comunicando o número 1 ali. Se o nosso número 1 fosse competente, ele comunicaria, seria simétrico na comunicação. Quando eu digo competente, eu não estou falando que a missão, visão, valores e princípios tem que ser a melhor do mundo. Estou falando no sentido de comunicar. Ora, o que são lojas de departamentos? Não trabalha com commodity? Loja de departamentos trabalha com multimarca. E há concorrência entre elas, ou seja, não é pelo diferencial de produto que loja multimarca trabalha, porque se é multimarca, né?
Então, não é aquela coisa da marca exclusiva, marca que tem um apelo mais ou menos. Não, é multimarca. E olha a quantidade de lojas multimarca que a gente tem. Então, a competência está em outros atributos que não só dos produtos, mas do atendimento, da forma de pagamento, da entrega, etc, etc, garantia, etc, etc. Esse exemplo que eu pensei agora do influencer é caricato, de novo, eu estou valorizando isso, porque se faz necessidade. Vocês conhecem o filósofo Clóvis de Barros? É um dos 3 mais conhecidos no Brasil hoje. Tem o Leandro Carnal, tem o barbudo lá, esqueci o nome dele agora, ai meu Deus, paranaense ele. Pondé, Não, esse também tem um Pondé, mas tem um outro que é paranaense, que é um gordinho, que vai vir em Porto Alegre, inclusive, eu acho que dia 8 de Cortella? julho. Cortella, isso. Cortella, Cortella. Cortella vai vir em Porto Alegre dia 8 de julho. Tem o o Clóvis Pondé, de tem o Barros. Clóvis Clóvis de de Barros, Barros. eu pensei que fosse influencer. Cara, o Clóvis de Barros, eu sou muito fã dele, porque ele fala de um jeito que eu acho muito engraçado. E tem uma fala dele que ele diz assim: eu sou um explicador. Ele é engraçadíssimo, ele conta a história dele. Eu já tive o prazer de vê-lo pessoalmente, de ter uma apresentação dele presencialmente, ô Jocelyn, no MBA que eu fiz, no primeiro MBA da minha vida que eu fiz. E ele foi o cara da aula inaugural, isso eu estou falando em 2003, 21 anos atrás. Maravilhoso. E ele dizendo, né? Eu comecei a minha vida me descobrindo como alguém que sabia explicar. Ele falava uns palavrões lá, ele falava assim: meu pai dizia para mim, tu é um bosta. Eu morria de rir com isso. E ele falava: eu sou um explicador, eu descobri a minha competência que é explicar. E ele disse que todos os alunos, colegas dele, depois das aulas, iam para ele. Ele não sabia da matéria, mas ele aprendia a matéria e sabia explicar. O que ele fazia? Ele fazia exatamente essa ponte. Então, o que eu estou mostrando para vocês é que um bom SNOP tem que começar fazendo essa ponte. Daqui a pouco a gente vai concluir, Nilmar, que a ponte está muito alta, está com um valor, uma proposta muito alta. Que nem em Jogos Olímpicos, tem o salto sobre o cavalo ali, que tem as notas de largada, ginástica olímpica tem nota de largada, que é nota muito alta. Pô, show de bola. Sim, mas aí a atleta não consegue fazer. Aí vai cair, vai tropeçar, vai ter muito desconto. Saltos ornamentais também tem isso, tal. Então a gente às vezes vai concluir que a nossa nota de largada está muito alta, porque não está conseguindo entregar. Talvez essa possa ser uma resposta também para o problema que você trouxe, viu, Nilmar? Eu não estou estimulando vocês a subvalorizarem que vocês estão trabalhando, não é isso. Mas a gente tem que ter essa capacidade, que nem atividade física. Eu também sou muito fã de fazer atividade física. Eu já corri uma maratona na minha vida, nunca mais eu vou correr, que me deu cãibra até na sobrancelha. Isso que eu treinei direitinho, mas meu corpo já não dá mais. E hoje eu fico ali nos 10 quilômetros só, e mesmo assim já está puxado, já fico cheio de dor no outro dia. Eu tenho que me adequar. Gosto de fazer crossfit, mas, pô, coluna velha, aquela coisa. Então a gente tem que se adequar, né? E significa o quê? Daqui a pouco, esse cara aqui que tem que dar uma baixada. Ou baixar até um certo ponto e investir em qualificação, contratar influencers. É por aí. É por aí. Tá bom, gente? Entenderam? Eu preciso que eu pare de falar aqui só depois de vocês me dizerem. Não, Capé, que eu entendi o que é que tem para fazer, só temos que pensar agora. Beleza? Então, falem comigo. Entenderam o que é para fazer? Claro, vamos pensar, né? Daqui até amanhã eu deixo vocês para pensarem, aí amanhã a gente começa. Pode ser? Show de bola. Vamos embora. Tá. Ok, João, pode ser? ok. Ilmar, ok. Fala aí, Tudo Helenire e certo. Roberto. Ok? Bem Tá. tranquilo. Professora Jocelane. Professor, tenho uma dúvida. Sim, senhora. No meu caso, eu vou colocar missão, visão e valores da empresa, e aí eu vou puxar para o meu assado, né? Claro, Tá, claro. entendi. Puxem para o seu assado, tá? Não fujam dele. Uhum. Sim, porque eu Então, poderia vender muitos produtos. Por sim, exemplo, da empresa, né? sim, Pegar qualquer tipo de acessórios para móveis e vender. No sim. sentido, né? Mas eu vou puxar para o meu assado, ou seja, na área da qualificação. Isso, vejam, isso é uma escolha de vocês, tá? Vocês escolhem o que vocês quiserem, mas eu, Uhum. eu estimulo vocês a se autoprovocarem, tá? Mas isso pode ser, né?
claro, Essa era a minha pergunta. claro. Que E não aí precisa amanhã eu ser vou. necessariamente o produto em si. Não, Por mas exemplo, isso. Mas veja, a educação é um produto, tá? sim, sim, eu entendi, mas eu quis dizer, como eu vou te falar? Tangível, produto tangível. Isso, isso aí, isso aí. Então já tu me adiantou aqui uma coisa que amanhã eu ia falar. Veja, produto. Produto é tudo aquilo que tem uma parte tangível e soma intangível. Não existe, olha a assertiva que eu vou lhes fazer, tá? Não existe produto que não tenha, ainda que em doses diferentes de importância, que daí é o número 3, diferencial competitivo, mas não existe produto que não tenha as duas parcelas. Quais? A tangível e a intangível, ou a, a manufaturada e a serviçal. Exemplo prático: calçado, eletroeletrônico, isso tudo a gente, móvel, com seus acessórios, né? A gente tende a pensar, metal mecânico e tal, a gente tende a pensar que isso daí é produto somente tangível. Não, não é. Porque não teve um pedido, não vai ter uma entrega, não vai ter um relacionamento com o cliente, isso aí tudo é parte serviçal, é tudo parte intangível. Então, tem uma parte intangível. Ah, mas qual é a importância que a empresa dá para uma das duas partes? O número 1 vai responder, ou o número 3 também. Entendeu? Então vocês, a empresa, né, que vai dizer onde que ela vai focar o seu diferencial. Ela pode considerar como commodity a parte tangível, porque o mercado assim considera, e dar ênfase no CRM, no Customer Relationship Management. Gestão do relacionamento com o consumidor. A ênfase vai ser ali, vai ser na parte tangível, perdão, intangível. Educação, mesma coisa. Educação, você pode ter o apelo com melhores instalações, você pode ter apelo com melhores bibliografias, você pode ter apelo com melhor currículos de professores com currículos, ou não, você pode ter melhor atendimento. Quantas instituições de ensino a gente não tem dificuldade com atendimento, com secretariado, até com estacionamento a gente pode falar. Ah, mas porra, tu vai contratar uma instituição de ensino pensando no estacionamento? No primeiro momento você não pensa, mas depois que tu começa a ter dor de cabeça, você pensa. Para todo lugar hoje que a gente vai em cidade grande, você vai no shopping, por que o shopping tem um grande apelo? Não é porque tem estacionamento só, mas com certeza o estacionamento é um deles. Tem a segurança também, tem a questão da solução integrada, tu vai lá e acha tudo. Não é por causa da loja A ou B. Aquelas lojas todas têm na rua. Mas qual é o diferencial do shopping? Por que o aluguel do espaço no shopping é tão caro? Justamente porque as pessoas vão para lá para resolver praticamente tudo. Até como lazer, para passear, para não fazer nada. Só gastar. Tá bem, gente? Então, por hoje a meta era essa. Vamos pensar de hoje para amanhã. E aí, amanhã, então, 9 horas, a gente começa, tá? Show? Então, tá bem. Nos vemos amanhã? Vocês estão me ouvindo? Sim. Até Sim, amanhã. professora, estamos te ouvindo Houston, bem. Houston, planeta Terra, Capec falando. We have a problem. Ninguém fala comigo. Tá bom. Então, moçada, é isso. Então, hoje vamos começar devagar. Ah, deixa eu fazer um balanço aqui. Tá bom o ritmo da fala? Tá muito rápida? O conteúdo tá demais? Tá de menos? Capec tá molezinha. Quero que você puxe mais a gente. Falem comigo. Tá tranquilo. Ih, tá tranquilo? Isso é bom. Então, eu vou puxar mais. Tá bom, tá no ritmo bom, tá tudo Ó, o certo. Nilmar, ó, o Nilmar, Nilmar, para. Não, é sério, eu preciso que vocês me sinalizem, tá? Na minha cabeça, eu tô começando devagar hoje, tá? Amanhã a gente vai aquecendo, tá bom? Show. Então tá, meus queridos. Bom descanso. Até amanhã de manhã. Essa aula eu vou, assim que eu fechar aqui, ela vai baixar para mim. Eu vou só disponibilizar ela para consulta amanhã, porque de hoje para amanhã, enfim, eu tenho que passar para o YouTube. Então amanhã eu já vou fazer com as duas aulas o mesmo procedimento, para cada uma delas, né? Gravar, fazer a conversão no YouTube e disponibilizar no Moodle, tá bom? Mas amanhã eu vou fazer isso.
Ok. Até mais, Valeu, então. até Boa amanhã. noite, bom É, descanso. boa Valeu. noite. Boa noite. Boa noite.